Shalom a todos. É sempre uma alegria poder estar trazendo a palavra do Senhor. Nessa quarta-feira, nós vamos dividir em duas etapas. Estarei falando sobre o Acharit Yamin, os últimos dias, um tema que às vezes fica muita polêmica, muitas perguntas sobre isso. E ele é um estudo que eu tenho em um total de 7 palestras de 2 horas. Sei que vocês vão ficar felizes em saber que eu não vou passar o estudo todo hoje. Eu dividi ele em 2 palestras só. Resumido, hoje eu vou estar apresentando o Acharit Yamin, os últimos dias, e na próxima quarta do próximo mês, lembrando que é uma quarta por mês, eu estarei falando dos aspectos sociais, psicológicos, emocionais e especialmente espirituais do Acharit Yamin, dos últimos dias. Então hoje eu vou estar apresentando o Acharit Yamin, e na próxima quarta do próximo mês, que é uma vez por mês, estarei falando do aspecto social, psicológico, emocional e principalmente espiritual do Acharit Yamin. É importante a gente ter esse ponto de vista técnico, né? O que é o Acharit Yamin, o que é os últimos dias, e depois esse ponto de vista interno, essa parte emocional, psicológica, social e espiritual. Aqui é a minha campanha, lançando um desafio de fé, trazer um convidado para a EBD. É importante, gente, a gente vê o esforço dos professores, né? Agora que a minha esposa aí que está dando aula, eu vejo, às vezes ela passa o sábado todo revisando, né? A aula, os slides, conferindo, porque os versículos não saltam da Bíblia e caem nos slides. Quem dá aula sabe o quanto que é difícil. Mesmo você tendo um conhecimento bíblico, você tem que achar o versículo, colocar no slide, ver a figura que combina. E eu vejo todos esses professores, eles às vezes se esforçam tanto, né? Então vamos ver se a gente traz aí. E como um bom judeu, já prometi, se vocês conseguirem trazer um convidado para a EBD, vocês vão ganhar um muito obrigado. É o máximo que vocês vão arrancar de um judeu. Só aceitamos a salvação porque é de graça. Se fosse comprada, não aceitaríamos. Muito bem. Vamos falar hoje sobre o Acharit Yamin. O que é essa questão dos últimos dias? A palavra últimos dias no hebraico é Acharit Yamin. Sempre se repete em vários textos da Bíblia. E quando um assunto não é tratado, não é ensinado, cria-se uma mistificação. E através dessa mistificação cria-se paradigmas, dogmas religiosos. E isso obstrui a visão da pessoa como vê o texto como ele realmente é. Nós não podemos mistificar a Bíblia. Eu sempre digo que o maior de todos os rabinos é a palavra de Deus. Ela faz a pergunta, ela dá a resposta. Vamos ler lá. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer no Acharit Yamin, nos últimos dias. Daniel 2, 28. Então, o rei Nabukadnezar, Nabucodonosor, ele tem um sonho. E agora o profeta Daniel chega diante dele e diz, olha, Nabucodonosor, o que você viu, aquela visão que Deus te deu, é, na realidade, uma revelação do Acharit Yamin dos últimos dias. Então, o que é esse Acharit Yamin? Daniel falou para nós. É aquilo que o Deus de Israel mostrou para Nabucodonosor. E o que Daniel interpreta para o rei Nabucodonosor. Ou seja, a visão fala da figura e Daniel dá a interpretação. Nós temos os valores simbólicos e literários ali. E ele diz, claro, objetivamente, que ele revelou a Nabucodonosor o que ia acontecer nos últimos dias. Uma coisa importante que nós temos que entender sobre os últimos dias, isso tem que ficar bem claro. Os últimos dias, o Acharit Yamin, nada tem a ver com o fim do mundo. Os últimos dias nada mais é do que um período estabelecido por El Shaddai, que vai de Nabukadnezar, Nabucodonosor, até a volta do Messias. Nós vamos provar isso através da Bíblia. Então, apague da sua mente essas questões de últimos dias. Hoje nós temos muito filme, né? Quanto filme tem sobre Apocalipse? Esse dia eu conversando com o senhor, eu falei, sabe que Apocalipse significa abrir uma cortina? Abrir uma cortina. Você fala para um judeu, Apocalipse, é abrir uma cortina. Mas o que é abrir uma cortina para a mente não judaica? É o seguinte, a cortina está fechada ali, eu vou ali, abro, o sol está para o lado de fora e entra para dentro. A luz. O sol fica para o lado de fora.
Mas o que é abrir uma cortina para a mente judaica? Somente na festa do Yom Kippur, as 7 festas sagradas, Páscoa, Páscoa, Primícia, Pentecostes, Trombeta, Yom Kippur, só na festa do Yom Kippur, somente o Cohen Agá, do sumo sacerdote, poderia chegar diante do altar do incensário e abrir a cortina e chegar diante da Arca da Aliança, colocar o sangue sobre o propiciatório, a Shekinah, a glória do Pai, ou seja, Hebreus diz que Jesus é a glória do Pai, descia e falava com ele. Então, abrir uma cortina para a mente judaica não é qualquer coisa. E hoje o que a gente tem? Muito filme sobre, os últimos dias. Onde o rapaz falou, você sabia que a gente já está vivendo nos últimos dias? Eu falei, você sabia que é desde o período babilônico? É importante ter isso em nossa mente. Então, direto, né? Claro, lembra? Minha missão aqui é bem complicada, é reduzir 14 horas de estudo em 2 palestras de 2 horas, não, de 40 minutos. Quando começou e quando vai acabar? Então vamos responder essas 2 perguntas. A Bíblia diz quando começou e quando vai acabar? Sim. É algo subentendido, um mistério lá, que não. Ela diz, ela começou aqui e vai acabar aqui. É bem escrito. Quando começou? Está registrado. Ele mostrou a Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Daniel 2, 28. E ele dá uma interpretação da estátua. O que ele viu? Ele viu a estátua que representa o Império Babilônio, Medo-Persa, grego, romano, e o Império da Besta, que é o ressuscitar do antigo Império Romano. Então, aí está amarrado os últimos dias. E interessante que ele interpreta. Olha o que ele diz. Na época desses reis, emprega o plural aí, gente. Na época do último rei do último dia, é o que está escrito na Bíblia de vocês? Não. Na época destes reis. Destes reis. O Deus do céu levantará um reino que não passará a outro. Daniel 2,24. Então veja bem. Ele diz, Nabucodonosor, tu és o cabeça. Ou seja, tu és o começo do Acharit Yamim. Depois de ti levantará um reino unido. Os medos, os persas, os braços. Depois um outro reino, os gregos. Depois um outro, os romanos. Que foi dividido ainda em várias partes. Depois nós vamos tratar disso no decorrer do estudo. E depois um outro, semelhante ao penúltimo. Mas daí veio uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão, esmagou a estátua. E essa pedra se tornou o reino. E essa pedra é o Messias, a volta de Jesus. Então ele não diz que no dia do último rei do último dia. Ele diz nos dias desses reis. E ele dita especificamente quais são os reis e os reinos que estão dentro dos últimos dias, o Acharit Yamim. Babilônia, Medo-Perso, grego, romano e o Império da Besta, que é o ressuscitar do antigo Império Romano. Então vamos ver. Dentro do Acharit Yamim, quem desencadeou os últimos dias? Nabucodonosor. E no dia desses reis, não tem como escapar disso, porque ele dita os reis. Babilônia, Medo-Persa, grego, romano. Os reinos. E cada rei representando o seu reino. E depois o Império da Besta, que é o Império global que vem das raízes romanas. Então, nós já descobrimos quando ele começou. Qual foi o primeiro rei? Nabucodonosor. Então, quando alguém falar para você, olha, sabia que chegou os últimos dias? Fala, faz algum tempo, viu? Já faz alguns dias. Os últimos dias, nada tem a ver com o fim do mundo. Porque quando Jesus vier, ele não vai acabar com o mundo. Ele vai colocar os bodes às esquerdas, o julgamento das nações, lançar na condenação, pegar o seu reino, os da direita, e reinar 1000 anos. Então, o que é o Acharit Yamim? Nada a ver com os fim dos tempos. É um período estabelecido por El Shaddai que vai de Nabucodonosor até a volta do Messias. Quando vai acabar? Será que a gente tem que analisar subentendidamente? É um mistério ali? Não, a Bíblia diz claramente isso. Quando chega o fim desta ira. Está aqui. Quando vai acabar?
Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio das mãos. A pedra que esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. Daniel 9:45. Então veja bem, essa pedra, ela sai do céu sem auxílio das mãos, ela bate nesses reinos, ou seja, Babilônia, Medo-Persa, grego, romano e o reino da besta, ela moe a estátua. E essa mesma pedra se torna um reino. Quem é essa pedra? O Messias. Quando essa pedra vem para destruir o império da besta? Na volta de Jesus. Então, quando começou o Acharite a mim? Com Nabucodonosor, reino babilônico. Ele passou pelos reinos Medo-Persa, como o rei Ciro, o rei Xerxes. Depois ele foi para o reino grego, Alexandre o Grande. Depois foi dividido em 4 reinos, pré-determinados na Bíblia: Ptolomeu, Cassano, Liciaco. Depois nós tivemos o Império Romano, onde várias profecias foram se cumpridas. E por fim, agora nós estamos vendo esse ressuscitar do velho Império Romano, através da União Europeia, tratados de paz, união das moedas, união religiosa através do encontro ecumênico, que é o ressuscitar do velho Império Romano, que é nada mais do que o pé da estátua, que será esmagado pela pedra que virá do céu. Então, assim, é bem didático. Agora, olha o que ele diz. Vi o céu, um outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com 7 últimas taças, pois com elas se completa a ira de Deus. Apocalipse 15:1. Com elas se completa. Então, eu tenho 7 selos. Depois do arrebatamento, eu tenho um período não determinado, onde ocorre o arrebatamento, e eu tenho um tratado de paz, uma falsa paz feita pelo antimachia, e aí corre 7 selos. Mas o último selo não é um flagelo. Ele é a abertura da primeira trombeta. Aí corre 7 trombetas, mas a última trombeta não é um flagelo, é a abertura da primeira taça. E aí a Bíblia diz que essas últimas 7 taças, com essas 7 taças se completa a ira de Deus. Por que com essas 7 taças se completa a ira de Deus? Porque na última taça, a pedra, que é cortada sem auxílio de mão, vem, esmaga os reinos. Quem é essa pedra que vem para vencer as nações unificadas com o número da besta? Bom, pronto, eu sei que você já sabe que são batistas. O Messias. E olha que coisa engraçada, né? Precisava passar o reino babilônico. Já passou? Medo-Persa, já passou? Grego, já passou? Romano, já passou? Olha só que coisa engraçada, só falta um império. Então, se você ainda não reconheceu o seu lamentável estado de pecador errado diante de Deus e confessou o Messias como único Senhor e Salvador, é bom colocar a barba de molho. Mas uma coisa nós temos que ter em mente. Gente, a palavra profética não pode ser brincada. Não podemos brincar com isso. Nós temos que, se a gente vai falar... Esse tempo atrás uma jovem me ligou. Eu vou falar o nome. Ela falou assim, olha, eu estou querendo falar aqui sobre os últimos dias. O que você acha, Rodrigo? Eu falei, você sabe me dizer quando ele começou? Ela, não. Você sabe me dizer exatamente quando ele vai terminar? Ela falou, não. Eu falei, então não fale. Não fale porque é muito perigoso. Se você explicar a palavra de Deus sem dar a base bíblica, você estará levantando a ira de El Shaddai. Eu lembro que Paulo falou para a igreja de Corinto, né? Vocês não estão se reunindo para melhor, mas para pior. Lembro que ele disse para as igrejas de Gálatas, não é a igreja de Gálatas, a carta é a região Galáxia, era mais de 1000 igrejas ali. Ó, Gálatas insensato, vocês começando no espírito, agora estão sendo edificados na carne, porque eles tiraram a base bíblica. Então, sim, arrebatamento, período tribulacionista, tudo isso faz parte do Acharite a mim. Para nós entendermos os últimos dias, eu fiz um resumo, eu tenho que entender esses 5 pontos. Nós temos profecia de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo,
cumprimento parcial de profecias e cumprimento total. Porque as pessoas falam assim, peraí. Então, nós estamos vivendo os últimos dias desde Nabucodonosor, mas que profecia demorada, hein? Ué, mas fala a verdade, Jesus disse que ia vir arrebatar a sua igreja. Isso já faz 2000 anos. A igreja foi fundada no ano 32 depois de Cristo. Jesus morre no ano 32, a igreja é formada. E desde o ano 32 até agora nós estamos esperando o arrebatamento. É uma profecia de longo prazo. Eu sei que talvez alguém possa pensar no ano 33, mas está na Bíblia 32, fica tranquilo. Muito bem. Curto prazo. Vamos ver uma profecia de curto prazo. Naquela noite seguinte, o Senhor pôs-se ao lado dele, dizendo, coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então veja bem, quem se pôs do lado de Paulo aqui? O Pai Celestial? Nunca ninguém viu Pai, então foi Jesus. Eu respondo assim, depois que Jesus foi para o céu, ela voltou para a terra, eu falei algumas vezes. Posso mostrar umas 4, 5 vezes que ele voltou. Ele voltou, você ficou do lado de Paulo para explicar para Paulo, ele voltou para conversar com o apóstolo João, ele voltou algumas vezes, não vamos entrar nisso agora, mas algumas vezes. Alguém perguntar para vocês, voltou? Diz, olha, algumas vezes. Aqui ele para do lado de Paulo para conversar com Paulo. E ele diz uma coisa, diz, Paulo, do mesmo jeito que você pregou em Jerusalém, você precisa pregar em Roma. Essa é uma profecia de curto prazo, mas olha só o que aconteceu. Depois que o Messias falou isso para ele, ele entrou no navio. Esse navio foi a naufrágio. Ele chegou numa ilha, uma cobra picou ele, mas ele chegou em Roma. Veja bem, nada pode parar uma profecia. O Messias chama, Paulo diz, Paulo, vem aqui. Como você pregou em Roma, você vai pregar em Jerusalém. Paulo simplesmente foi como Filipe, né? Foi teletransportado. Filipe foi arrebatado a 120 quilômetros. Não, Paulo é preso, ele vai para dentro de um barco, o barco afunda, ele tem que nadar, ele chega numa ilha, uma serpente pica ele monta no outro barco e chega em Roma e prega em Roma. Por quê? Porque nada pode parar uma profecia. Olha a oposição que está à igreja, o mundanismo atacando a igreja, de tudo quanto é lado, lei sendo criada contra a igreja, e a igreja está aqui. As características de dias normais não se desaparecem enquanto a igreja estiver aqui. Porque nada pode parar uma profecia. Pode ficar tranquilo. Qualquer coisa é só estudar a vida de Paulo. Então, essa é uma profecia de curto prazo. Deus falou em curto prazo não levou 2000 anos para cumprir. Levou um prazo curto. Uma profecia de curto prazo. Médio prazo. Vocês estão vendo tudo isso? Respondeu ele. Eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja removida. Mateus 24, 2. Essa é uma profecia de médio prazo. Por que é o médio prazo? Jesus fala isso por volta ali próximo da sua morte. Ano 31 para 32. E depois disso, no ano 69 para 70, o imperador Tito foi lá e destruiu a cidade e o santuário. Aqui em Jerusalém, provas, né? Essas pedras que estão no chão são pedras arqueológicas do segundo templo. Estão aí. Né? Saber que o Senhor Jesus tocou nessas pedras. Né? Inclusive, há poucos anos atrás, foi encontrado a ponta do pináculo do templo, onde Satanás colocou Jesus. Então, você pode ir lá em Israel, ir lá e colocar a mão, olhar a pedra onde o Senhor Jesus esteve. Está lá, para como provas. A Bíblia diz, né? Se eles se calarem, as pedras são pedras falando. A arqueologia são pedras falando. Então, sim, essa é uma profecia de médio prazo. Por quê? Porque ela não cumpriu tão rápido como a cumpriu de Paulo, mas ela cumpriu. Você soma entre o ano 32 até o ano 69, médio prazo. Longo prazo. Vamos ver uma de longo prazo. E se ele for... E se eu for, ele preparar lugar, voltarei, eu vos receberei para mim, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quanto tempo faz que o Messias fez essa promessa? Praticamente 2000 anos. Mas é uma profecia de longo prazo. É um longo prazo. Esses tempos atrás, um crente no Senhor Jesus indo para a academia, e uma dessas ateístas bem tenebrosa perguntou para ele bem assim,
por que ir para a academia se o teu Jesus já está voltando? Ele respondeu, porque a porta é estreita. É por isso que nós estamos indo para a academia. Muito bem. Então, sim, cumprimento parcial. Nós temos profecia que se cumpre parcialmente. Será que Deus não tem poder para fazê-la cumprir totalmente? Claro que tem. Mas se é a vontade dele que uma profecia se cumpre parcialmente, Deus pode cumprir uma promessa parcialmente. Um pedido teu. Você fez um pedido para Deus. Deus pode cumprir ele prometeu algo para você. Ele pode te dar uma parte agora, uma parte depois. Ele prometeu te dar conhecimento e um patrimônio. Ele pode permitir que você estude hoje, cumprir uma parte. E que esse patrimônio venha depois, cumprir outra parte. Não é assim? Promessas na nossa vida não são cumpridas por parcela. E nem sempre a gente sabe, nem um servo de Deus sabia tudo. Sabia que Moisés não sabia tudo? Olha bem como é que Moisés não sabia tudo. Moisés chegou na beira do mar, olha lá para o mar de junco, traduzido por mar vermelho. Ele olha, o Messias fala para ele, por que você está olhando para assim? Mande que o povo marche. Ele não sabia que Deus ia abrir aquele mar. Foi revelado naquela... Paulo já estava pensando, eu vou ficar lá em Jerusalém mesmo, estou de boa, não quero mais saber disso. O Messias desceu do céu, apareceu do lado dele e falou, não, nada de Jerusalém, você vai pregar em Roma. Ele não sabia que ele tinha que pregar em Roma. Então, se nem Paulo, nem Moisés sabia tudo, por que a gente quer saber? Não é verdade? A gente quer saber tudo. Muitas das promessas da nossa vida é por parcela. A minha esposa até ora, eu tenho 14 anos de casado, até ora, hoje ora para mim ser menos porco. Ela fala, quando é que o Senhor vai me atender? Eu falei, é por parcela, meu amor. Uma hora mais 14 anos, quem sabe, o negócio funciona. E eu vou falar para vocês, não adianta vocês quererem discutir com mulher. Nunca discuta com mulher, viu, gente? Você vai perder. Vai. Esses dias atrás, eu levantando cedo para ir para a igreja, ela falou assim, tá vendo? Você largou o vidro da caminhonete aberto, agora está cheio de pernilongo lá. Eu falei, amor, foi você que pegou a caminhonete no sábado à noite, foi lá no seu Jorge comprar as coisas. Ela falou, mas também você sujou toda essa casa, me deixou nervosa. Eu falei, não, aí também. Eu falei, pronto, aí mudou. Então não tenta, você não vai vencer uma discussão com a mulher. Se você tentar, você já perdeu. Muito bem. Cumprimento parcial. Farei de Jerusalém um cálice que embriague todos os povos ao redor, que estarão no cerco contra Judá e contra Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se virão gravemente. Zacarias 12, 2. Você chega para um delegado da ONU que diz assim, olha... Desde 1948, que Israel voltou a ser uma nação, qual tem sido a pedra pesada para vocês carregar? Ele vai dizer Jerusalém. Porque os muçulmanos querem Jerusalém, os judeus querem Jerusalém, o Vaticano diz que Jerusalém é uma propriedade da humanidade, e por causa de Jerusalém, a gente não consegue fechar a paz. Ele falou, então, olha que coisa engraçada. Zacarias 12... profetizou isso quando Jerusalém ainda estava em ruínas. Você imagina conversando com Zacarias, mas Zacarias, você não sabe que Jerusalém está em ruínas? Como é que Jerusalém vai se tornar um cálice de embriagar e uma pedra pesada para todas as nações? Dizendo, provavelmente a gente vai terminar essa cidade e ela vai se tornar isso. Só que ainda não se reuniu todas as nações para lutar contra Jerusalém. Isso é só na batalha no Magedon. Isso aqui é uma profecia parcial. Basicamente, isso aqui é um resuminho, gente. Ela foi destruída 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada 44 vezes. Eu falo que o diabo, Satanás, com seus xedês, seus demônios, é como uma criança birrenta. Tudo que é de Deus, ele quer. Tudo que é de Deus, o diabo quer. Você pode ter certeza. O que aconteceu lá no período final da Babilônico? Ezequiel 9. Deus falou, sela na fonte aqueles que são meu. O que Satanás vai fazer lá no período tribulacionista? Sei lá. Tudo que é de Deus, o diabo é aquelas crianças birrentas. Sabe aquelas crianças que você dá um brinquedo para ela e dá para o irmãozinho? Ela quer o do irmão. Você fala, mas você tem teu brinquedo. Tá aí, brinca com esse. Não, eu quero do meu irmão. É a mesma coisa. Eu quero o que é de Deus. Ele não quer brincar com o brinquedo dele, ele quer o brinquedinho de Deus. É por isso que ele sempre está mal. Muito bem. Cumprimento total.
Por exemplo, um dos cumprimentos total, imediato, ou seja, que cumpre com um único ato. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e a Virgem concederá e dará à luz um filho que a gente chamará Emanuel. Isaías 7,14. Essa profecia foi anunciada 740 anos antes de Cristo, no tempo do rei Uzias. E ela cumpriu com um único ato. Qual que era o ato que cumpriria essa profecia? O Messias nascer de uma mulher. Cumpriu com um único ato. Cumprimento quando Maria, que na verdade o nome é Miriam, deu à luz a Yeshua, Jesus, automaticamente essa profecia foi plenamente cumprida. Qual a principal profecia? Gente, nós não vamos ter tempo de falar quais são as principais profecias de cada reino. Mesmo porque hoje só tem 40 minutos e a minha mulher está ali para impedir que eu estoure o horário. Aí ela faz assim. Mas nós vamos falar pelo menos qual a principal, singular, principal profecia de cada reino. No meu estudo, que dá o total de 14 horas, palestras de 2 horas, eu falo 32 profecias de cada reino que se cumpriu, que está detalhadamente na Bíblia. Qualquer tempo desse a gente senta e fala sobre as 32, de preferência quando a minha mulher estiver viajando, que daí eu posso estourar o horário à vontade. Muito bem, primeira profecia, o Império Babilônico. Qual é a principal profecia? Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e todas as nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia 70 anos. Veja bem, Israel ficou no cativeiro babilônico 47 anos. 47 anos. Não 70. Você pode dizer, não, peraí, então essa profecia está errada? Não, a profecia não está errada. É as pessoas que lêem errado. Vamos entender isso. Nós tínhamos Israel no norte e Judá e Benjamim no sul. Primeiramente, a Assíria, não a Babilônia, o Império Assírio captura Israel do norte, ano 720. Então, ano 721, a Assíria captura Israel do norte. Israel do norte passou por 2 cativeiros, assírio e babilônico. Por quê? Porque ele pecou mais. Deus é o ser que criou a lógica. Quem pecou mais? Israel do norte. Então ela passa por 2 cativeiros. Você pecou mais, você apanha mais. Você pecou menos, apanha menos. Não gosta de levar chinelada divina, peque menos. Não estou falando parar de pecar, estou falando pecar menos. Muito bem. 721, a Assíria veio e capturou Israel do norte. Mas daí a Babilônia vai e vence a Assíria e leva Israel. 2 cativeiros. Só que no ano 602 a.C., Nabucodonosor vem para capturar Judá e Benjamim no sul e faz um acordo. Leva alguns, mas recebe imposto. No ano 604, ele vem de novo. E aí no ano 597 ele vem de novo. E no ano 586 a.C. é que ele vem e destrói. Então quanto tempo durou o cativeiro? Que todo Israel estava no cativeiro? 74 anos. E o que eu faço com Jeremias 25? Aqui não está escrito que Israel ficaria no cativeiro 70 anos. Eu já vi pregação assim. Então Israel ficou 70 anos no cativeiro. Não é o que está escrito aqui. A Bíblia diz que o domínio de Nabú-Codonosor, Nabucodonosor, duraria 70 anos. O domínio. Nabucodonosor dominou Israel do ano 609 ao ano 589, que dá 70 anos. Então, do ano 609 ao ano 589, Nabucodonosor dominou Israel. Lembra do rei Zedequias, que tinha que pagar imposto para Nabucodonosor? Mas ele estava reinando Israel. Agora, o cativeiro durou 47 anos. Então, quanto tempo eles ficaram lá no cativeiro? 47. E quanto tempo do domínio? Então, seria como assim, alguém dominasse o nosso país, né? Nós já estamos sendo dominados. Mas, enfim, alguém dominasse o nosso país e durante muitos anos a gente pagasse imposto para o Paraguai para eles não nos invadir. E aí, depois de um tempo, a gente para de pagar esse imposto, eles vêm e nos invadem. Foi exatamente isso. Então, Nabucodonosor impôs um imposto sobre Israel, durante muitos anos eles foram pagando. Quando ele falou, não vou pagar mais, Nabucodonosor veio e destruiu. Quanto tempo durou o cativeiro? 47 anos. Quanto tempo durou o domínio? Jeremias 25, 11. Jeremias 25, 11 está dizendo que o cativeiro tinha que durar 70 anos? Não. Não está dizendo que o cativeiro, está dizendo que o domínio, não o cativeiro. Muito bem. Eu sei que vocês já sabiam disso porque vocês são batistas.
Muito bem. O Senhor enviou contra eles tropas babilônicas, aramaicas, moabitas, amonitas, para destruí-los. 2 Reis 4, 24, 2. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem enviou as tropas? O Senhor. Quem chamou Nabucodonosor e disse, pode atacar? O Senhor. Presta atenção numa coisa. Se você está se afastando de Deus, quem manda os inimigos é o Senhor. E lembrando que o inimigo, o lobo, nunca teme a ovelha. Você já viu o lobo ter medo de ovelha? Você já viu o lobo achar um monte de ovelha e ficar assim? O lobo teme o pastor. Você já viu o lobo atacar a ovelha debaixo do pé do pastor? Aquela ovelha, o lobo chega na matilha, ele vê uma matilha de lobo, chega, ele vê um monte de ovelha, ele vai atacar a que está do lado do pastor. Não, ele vai atacar aquela que está de bobeira, ali, afiando. E você acha que o inimigo vai te atacar quando? É justamente naquele momento que você está mais fraco. É justamente naquele momento que você está lá de bobeira. Então, quanto mais perto do Messias eu tiver, menos ataque eu vou sofrer. É uma regra simples. Então, quem mandou os inimigos atacar? O Senhor. Por quê? Porque Israel se desviou, caiu em idolatria, em sodomismo, não jogou a lei de Deus fora. Então, Deus falou, tudo bem, vai lá e dá uma chinelada. Aqui, provas arqueológicas. Uma das coisas que mais nos ajudou na arqueologia é que os reis, antigamente, eram extremamente egocêntricos. Não mudou muito. Então, a vaidade deles ajudou. Porque Nabucodonosor mandava escrever o nome dele tudo quanto é tijolo. Aí, ó. Ladrilho de banheiro, estava o nome dele. Então, graças a Deus pelo egocêntrico. A Babilônia foi encontrada, as ruínas, em 1899. Aí, provas do reino assírio. Estou acelerando aqui. Qual a principal profecia dos Medo-Persa? Qual foi a principal profecia cumprida no Medo-Persa? Está aqui, está registrada. Se for do agrado do rei, e se eu, seu servo, puder contar com sua benevolência, ó rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para reconstruí-la. Aqui desencadeou as 70 semanas de Daniel. O Neemias está diante do rei Xerxes, e ele pede, fala, me deixa lá reconstruir Israel, me deixa lá reconstruir Jerusalém, a principal cidade de Judá. E olha a importância dessa profecia. O ungido será morto, e já não estará. E a cidade, o lugar santo, será destruída. Daniel 9, 27. Ou seja, depois da morte do Messias, tinha que ser destruída a cidade santuário. Imagina você conversando com Daniel. Daniel, vem aqui. Daniel escreveu no período entre babilônico. Falei, Daniel, você não sabe que Jerusalém está destruída? Ele falou, sim. Então, e como é que você vem com essa conversa que depois da morte do Messias será destruída a cidade santuário? Eu estava conversando com o El Shaddai, ele me revelou que depois da morte do verdadeiro Messias será destruída a cidade santuário. Se a cidade e o santuário está destruída, então nós temos que ser libertos do cativeiro, reconstruir a cidade, o Messias vir, morrer e aí ser destruído de novo. Olha que coisa engraçada. A Medo-Persa venceu a batalha para os babilônicos. Os persas liberaram os judeus. Os profetas do pós-babilônico, Esdra, Ageu, Zacarias, reconstruíram Jerusalém. O Messias veio, morre no ano 32, em 69 para 70, a cidade santuária é destruída. Exatamente como escrito. Nada pode ficar na frente de uma profecia. Aqui, né, o tabernáculo, o primeiro templo, o segundo templo e o terceiro. E olha, gente, eu já vi gente dizer assim, o Instituto do Templo está construindo o templo do anticristo. Vocês estão lendo o que é o Corão? A Bíblia diz que o anticristo entrará no templo de Deus e profanará o templo de Deus. Se o que o Instituto do Templo está tentando construir, que ainda não começou, mas está fazendo as peças, for o templo do anticristo, como é que o anticristo pode entrar no templo do anticristo e profanar o templo do anticristo? Aquele templo tem que ser santo, para que ele possa profanar. Imagina, o anticristo entrou no templo do anticristo e profanou o templo do anticristo. Como é que você pode sujar uma coisa que já está suja? Se ele vai profanar é porque é santo. Aqui, provas do reino Medo-Persa. Essa aqui é interessante, que é a tumba de Esther. Então, se você for lá no Irã, não recomendo você ir no Irã, mas se caso você quiser fazer um turismo no Irã, lá tem a tumba da rainha Esther. Aí, está aí. Ó. Qual a principal profecia grega?
Qual é a principal profecia que cumpriu com os gregos? Vamos ver lá. Quando ele tiver conquistado o poder com sua riqueza, instará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro, que governará com grande poder e fará o que quiser. Depois que ele surgir, o seu império se dividirá e será repartido em 4 partes. Então a Bíblia profetizou que um grande líder grego ia se levantar. Veja bem, a Bíblia profetizou isso no ano 609 a.C. Isso se cumpriu no ano 331 a.C. Ou seja, 609 a.C. ela foi profetizada. No ano 331 a.C. foi cumprido. 278 anos antes. 278 anos antes, foi profetizado que ia se levantar um grande rei na Grécia. Alexandre, só que ele dá um detalhe. Ele diz que depois que esse rei morrer, o reino não podia ser dividido em 3. Não podia ser dividido em 2 ou em 5. Tinha que ser dividido em... E depois da morte de Alexandre o Grande, o reino grego foi dividido em 4. Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Liciaco. Eu já mostrei isso aqui para Ateu. Falei, como é que isso aqui está escrito aqui? Eles, não, provavelmente foi acrescentado depois. Falei, mas o que eu faço com os manuscritos lá do Instituto do Templo? O que eu faço com tanto manuscrito que comprova que isso aí foi escrito antes? Eles, mas talvez tenha algum tipo de força paranormal. Eles não querem chegar em Deus. Eles não querem falar o nome. Revelação divina. Aí, Alexandre o Grande. Agora essa aqui, que eu sei que vocês são batistas, não precisa nem de versículo, né? Qual a principal profecia cumprida no Império Romano? Morte e ressurreição do Messias. Essas aqui eu sei que vocês não erram. Qual a principal profecia cumprida no Império Romano? Morte e ressurreição do... Aí provas do Império Romano. Cesareia, com o nome de César. Aqui uma membro da primeira igreja batista de Fátima do Sul, apreciando lá um registro arqueológico, fazendo uma pesquisa para nos trazer. Não sei bem o nome dela, mas... Muito bem. Qual a principal profecia cumprida no Império da Besta? Olha que coisa engraçada. Não precisa nem em Apocalipse, Daniel falou. Qual a principal profecia cumprida no reino da besta? A pedra que foi cortada sem auxílio de mão, bateu na estátua, destruindo a estátua. É a volta de Jesus. Então você vê que, na realidade, o que os profetas fizeram aqui, gente, se a gente olhar a palavra de Deus como comida, ele fez uma papinha, bateu, abre a boquinha e pum, colocou. Porque está muito didático. Eu falo, gente, nós podemos desmistificar a Bíblia está muito didática. Quando o Acharit Yamin começou? Com Nabucodonosor. Quando vai terminar? Com a volta de Jesus. Qual a principal profecia cumprida no reino babilônico? A escravidão do povo judeu por 47 anos. Qual a principal profecia cumprida nos Medo-Persa? A libertação do povo judeu para reconstruir o templo. Qual a principal profecia cumprida nos gregos? A levantar de Alexandre o Grande e o reino ser dividido especificamente em 4. Qual a principal profecia cumprida em Romanos, no Império Romano? A morte e a eleição do Messias. Qual a principal profecia cumprida no período tribulacionista apocalíptico? A volta do Messias. E pronto. E é esse mamão com açúcar. Nós não podemos mistificar a palavra de Deus. Dessa vez não vou levar, da outra vez eu levei o controle, não contei para ninguém, mas ele apareceu aqui de volta. O problema, eu devolvi porque estava filmado, dava certinho. Muito obrigado, Shalom Aleichem.